Objetivo: conhecer de tal maneira a experiência de vida dos primeiros cristãos que sirva de modelo na conformação de verdadeiras comunidades de irmãos. Os primeiros cristãos formavam comunidades de irmãos. Reunidos em nome de Jesus ressuscitado, os discípulos de Jesus começaram a reunir-se no próprio dia de Páscoa. Receberam o Espírito Santo e, depois de o receberem, começaram, unidos, a pregar o Evangelho. Jesus ressuscitado e a fé nele como Salvador de todo o povo foi o que constituiu os discípulos em comunidade e que os levou a formar um grupo novo. A fé na ressurreição de Jesus foi o fundamento e o princípio da primeira comunidade cristã e continua a sê-lo de todas as comunidades que foram surgindo ao longo da história. É o motivo da esperança que anima o nosso peregrinar para a casa do Pai, embora às vezes seja no meio de dificuldades. O que unia a primeira comunidade, o que constituía a sua razão de ser, era a sua fé no Senhor Jesus. Os primeiros cristãos sentiam que ele estava vivo, presente, depois da sua ressurreição. A força de Cristo ressuscitado impelia-os a reunirem-se e anunciá-lo com alegria ao povo que ia aceitando a fé e formando as primeiras comunidades. Essa união em Cristo ressuscitado era o mais característico e original das comunidades primitivas. Elas viviam com os irmãos no Senhor Jesus. Isso é precisamente o mais original de cada cristão. Quem crê une-se à vida de um grupo cristão. Essa união no Senhor supõe algo mais profundo que a simples profissão comum da fé. Significa a vinculação profunda com o único Senhor que cumpre a sua promessa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Exprime a realidade da comunidade cristã, do grupo cristão. A partir dessa realidade fundamental, Paulo descobre que as diferenças não contam. Supõe que essa união da comunidade em Cristo deve ser entendida em sentido dinâmico e existencial. Congregados por Deus no povo da nova aliança. Obra de Deus, congregados por Ele em graça e em liberdade. Era assim que se definiam a si mesmos os primeiros cristãos. Nós, os cristãos de hoje, também sabemos que o somos por graça e bondade de Deus, pois fomos chamados por Ele. Embora alguns possam ver na palavra igreja uma organização hierárquica, para os contemporâneos dos apóstolos e para os primeiros cristãos, tinha um sentido dinâmico de convocação, de reunião, de assembleia. Os congregados por Deus sentem que são o novo povo de Deus. Essa realidade concretiza-se, sobretudo, na superação de fronteiras. Todos vós sois um em Jesus Cristo. Finalmente, os congregados estão à espera do dia do Senhor, da sua vinda gloriosa, para serem o povo dos últimos tempos. A primeira comunidade cristã esperava como iminente a manifestação de Jesus Cristo e, pouco a pouco, foi descobrindo que devia continuar à espera, pois faz parte da consciência cristã considerar-se forasteiro nesta terra e peregrino para a casa do Pai. Em comunhão fraterna. O nome irmão que os cristãos dão uns aos outros em comunidade é uma maneira expressiva de manifestar a sua união recíproca que se deve manifestar, antes de tudo, na vida concreta de cada comunidade, em cada grupo. Dando e compartilhando tudo, entregando a sua vida pelos irmãos, compartilhando os serviços de que a comunidade precisa,
trabalhando unidos, fazendo seus os sentimentos, as dores e as alegrias dos irmãos, comunicando e relacionando-se com todos, formando um clima de autêntica família, iluminada pela fé, partilhando a palavra, celebrando a Eucaristia como expressão de unidade e como impulso para uma união cada vez mais autêntica. Essa união é fruto de amor, como apresenta São Paulo no capítulo 13 da sua primeira carta aos Coríntios, um amor que penetra até ao mais profundo da pessoa. É assim que surge uma fraternidade nova que não nasce da carne nem do sangue, mas de Deus. Trata-se de uma fraternidade dinâmica, pois exige cooperação positiva de todos. Portanto, essa fraternidade não é apenas mais um elemento ao lado da palavra, da Eucaristia e do ensino dos apóstolos, mas o seu melhor fruto. O ser igreja e a sua missão no mundo são ser sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todos os homens entre si. Testemunhos da fé. Comunidade missionária. A comunidade cristã e todo o grupo Igreja realizam a sua missão, sobretudo quando vivem a comunidade fraterna. O anúncio e a proclamação da mensagem cristã são inseparáveis da vivência comunitária. Quem escuta a palavra dos apóstolos, escuta Jesus e o Pai que o enviou ao mundo. Renovação do compromisso cristão. Renunciamos ao nosso individualismo pessoal e de grupo e desejamos converter-nos a uma atitude de visão coletiva, do mundo em que vivemos e da Igreja que, todos unidos, formamos. Renunciamos a viver agarrados a todos os ídolos, grandes ou pequenos. Renunciamos a viver dominados pelo dinheiro, pelo poder ou pelo prazer. Desejamos converter-nos ao Evangelho vivendo com sobriedade e justiça, aprendendo a partilhar e a sermos solidários. Optamos por uma igreja que seja sacramento de comunhão e que, mergulhada plenamente na história carregada de conflitos, saiba trazer energias para a reconciliação e para a unidade solidária do nosso povo. Renovamos o nosso compromisso de sermos igreja serva, que, através do tempo e dos vários ministérios e carismas, prolongue Jesus Cristo, o servo de Deus. Juntos, com a ajuda de Deus, queremos ser igreja missionária, que anuncie com alegria ao homem e à mulher de hoje, que são filhos de Deus em Cristo, e que se comprometa na libertação do homem todo e de todos os homens.